Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 25, o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Meu irmão, minha irmã, essas palavras de Jesus soam quase como um sussurro em meio ao barulho ensurdecedor dos nossos dias. Um sussurro firme, porém amoroso e cheio de autoridade, mas também cheio de cuidado. Jesus começa dizendo: Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Jesus não começa com uma cobrança espiritual, mas com um chamado ao descanso interior. Ele sabe que está falando com pessoas cansadas, pressionadas, preocupadas com o amanhã, com o sustento, com a aparência, com a sobrevivência. Ele sabe que a ansiedade não nasce do nada, nasce do medo de faltar, do medo de não ser suficiente, do medo de não dar conta. E se nós formos honestos, essa é uma das marcas mais evidentes da nossa geração. Sim, porque nós vivemos ansiosos por segurança, por estabilidade, por reconhecimento, por aceitação. Ansiosos também porque tudo parece incerto, instável, volátil. Ansiosos porque somos constantemente lembrados do que ainda não temos, do que ainda não somos, do que ainda não alcançamos. A ansiedade virou quase um idioma comum entre nós. E mesmo assim, Jesus chega e se atreve a dizer: não andeis ansiosos. Ele não diz isso como alguém alheio à realidade. Ele diz isso como alguém que conhece o coração humano. Jesus começa nos convidando a olhar para a vida de uma forma, digamos, mais profunda, mais intensa. Ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. É como se ele estivesse dizendo: vocês estão gastando energia demais com as partes e esquecendo do todo, do total. Estão tentando proteger os detalhes e estão perdendo o sentido da existência. Nós sabemos que estamos vivendo dias em que a preocupação com o ter muitas vezes sufoca o ser. O que vou vestir? O que vão pensar? Como vou me manter? Como vou parecer bem? Como vou sustentar a imagem que criei? E aos poucos, a vida vai se resumindo a isso. A sobrevivência ocupa o lugar do propósito. A aparência ocupa o lugar da identidade. E o coração vai ficando pesado, sobrecarregado, sem fôlego. Jesus chega e então nos convida a olhar para algo simples, quase banal, mas profundamente revelador. Ele diz: olhai para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não armazenam em celeiros e ainda assim são sustentadas. Jesus não está romantizando a irresponsabilidade, mas está revelando a confiança. As aves vivem um dia de cada vez. Elas não acumulam o amanhã com medo do depois. Elas existem dentro da lógica da provisão diária de Deus. E então vem uma pergunta que atravessa o orgulho humano: não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui Jesus toca numa ferida silenciosa. Muitos vivem ansiosos porque, no fundo, deixaram de acreditar no próprio valor diante de Deus. Elas sabem que Deus cuida das coisas, mas não conseguem crer que Ele cuida delas. Acreditam na providência de forma teórica, mas não na prática pessoal. E quando o senso de valor se perde, a ansiedade, então, encontra terreno fértil para atuar. E Jesus continua: qual de vós, por ansioso que esteja,
pode acrescentar um côvado à sua estatura? É uma pergunta quase irônica, mas profundamente libertadora. A ansiedade promete controle, mas entrega impotência. Ela promete solução, mas só produz desgaste. Ela não muda o amanhã, apenas rouba a paz de hoje. E mesmo assim, insistimos em carregá-la como se fosse necessária, como se fosse prova de responsabilidade. Depois, Jesus fala das vestes, da aparência, daquilo que tanto nos preocupa em nossos dias. E ele diz: olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam, não se esforçam para impressionar. E ainda assim, são vestidos com uma beleza que supera a glória de Salomão. Aqui Jesus confronta diretamente a obsessão pela aparência e pela ostentação. Ele nos lembra que a verdadeira beleza não nasce do esforço ansioso para parecer algo, mas do descanso em ser aquilo para o qual nós fomos criados e preparados, programados para ser. Nós vivemos nesses dias numa cultura que nos diz o tempo todo que nós não somos suficientes como somos, competentes o bastante, que precisamos melhorar a imagem, ajustar o corpo, projetar sucesso, sustentar um padrão. Isso gera uma ansiedade crônica na vida da pessoa. Jesus vai na contramão e diz: se Deus cuida até da relva, que hoje existe e amanhã seca, quanto mais cuidará de vocês. E então ele nomeia o problema e diz: homens de pequena fé. Isso não é um xingamento espiritual, mas um diagnóstico. A ansiedade, na perspectiva de Jesus, não é apenas um problema emocional, mas um sintoma espiritual. Ela revela onde está a nossa confiança, revela em que base estamos tentando sustentar a vida. Quando Deus deixa de ser o centro, a ansiedade assume o governo da nossa vida. Jesus observa os gentios, ou seja, as pessoas que não têm envolvimento com Deus, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que vivem correndo atrás dessas coisas como se tudo dependesse exclusivamente deles. Mas Jesus afirma algo intensamente forte, né? Ele afirma algo revolucionário, essa é a palavra. Ele diz: vosso Pai Celestial sabe que precisa de todas essas coisas. Isso muda tudo. Não servimos a um Deus distante, desatento ou indiferente, mas servimos a um Pai que conhece as necessidades antes mesmo de serem verbalizadas, um Pai que vê o invisível, um Pai que não mede valor por desempenho. Aqui está uma das maiores libertações para quem vive sem norte. Você não precisa carregar o peso do mundo sozinho. A ansiedade nasce quando nós assumimos um papel que não é nosso, quando nós tentamos ser provedores absolutos, controladores do futuro, garantidores da própria segurança. Jesus nos convida a devolver esse peso a quem pode carregá-lo. Permita-me trazer aqui uma breve ilustração. Ela é bem clara e didática, que vai nos ajudar a compreender o raciocínio desta reflexão. Imagine só uma criança bem pequena tentando carregar uma mochila muito maior do que ela. A mochila não é má, o problema é o peso dela. A criança se curva, anda com dificuldade, tropeça, chora, se cansa rapidamente. O pai observa aquela cena e se aproxima e diz: isso não é para você carregar sozinho. Mas a criança às vezes insiste, achando que largar a mochila seja sinal de fraqueza. Pois é, assim somos nós com a ansiedade. Carregamos muitas vezes pesos que não foram feitos para as nossas costas. E Jesus, como um Pai amoroso, nos chama a entregar. Muitos hoje estão desmotivados não porque lhes falta fé, mas porque lhes sobra carga. Estão tentando viver o amanhã hoje. Estão tentando controlar o incontrolável.
estão tentando sustentar padrões que Deus nunca exigiu. E isso é tremendamente prejudicial para o crescimento, para o enlevo, para o avanço de uma vida bem-sucedida. Isso rouba o ânimo, a alegria, o sentido. Jesus não promete a ausência de necessidades, Ele promete presença no meio delas. Ele não diz que não haverá desafios, mas afirma que o Pai sabe. E quando nós sabemos que somos vistos, conhecidos e cuidados, algo dentro de nós começa a descansar. Essa palavra é um convite a desacelerar por dentro, a respirar, a lembrar que a vida é mais do que contas, do que roupas, do que status, do que aparência. Que você vale mais do que aquilo que produz ou que ostenta. Que o Pai não perdeu o controle. Que a ansiedade não é um sinal de maturidade, mas de esquecimento de quem governa. Olha, meu querido irmão, minha amada irmã, talvez hoje você esteja vivendo no limite emocional, tentando manter tudo funcionando, enquanto por dentro está muito exausto, cansado, se sentindo impotente diante dos desafios a enfrentar. Mas Jesus não está lhe chamando para desistir da vida, mas para confiar na condução. Ele não lhe chama para a irresponsabilidade, mas para a dependência. Ele não lhe chama para a negligência, mas para a fé. E quando essa fé começa a ocupar o lugar da ansiedade, algo muda profundamente na vida da pessoa. O coração desacelera, a comparação perde força, a ostentação deixa de ser necessidade, o amanhã deixa de ser ameaça, e mesmo em meio a dias agitados, cheios de incertezas, a alma encontra repouso. Isso porque, no fim, a ansiedade não é vencida pelo controle, mas pela confiança. E Jesus continua olhando para nós hoje com a mesma ternura e autoridade, dizendo: vosso Pai Celestial sabe. E quando essa verdade desce da mente para o coração, o fôlego volta, o norte reaparece e a vida, mesmo simples, volta a fazer sentido. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.